Já aconteceu isso com você? Vai fazer uma compra, você faz a tua entrada aqui, seja mercado ou até apregoado. Só que o teu preço não entra aqui, ele entra um pouco mais para cima ou mais para baixo. Isso se chama derrapagem. E acontece porque está tendo muita volatilidade, muita tomada de lote, como a gente chama no mercado. E podem ser três motivos diferentes que a gente vai ver agora nesse vídeo. E eu mostro um exemplo que aconteceu comigo operando na sexta-feira da maldade, como a gente chama, que é a primeira sexta-feira do mês, quando se divulga o índice de desemprego nos Estados Unidos. Dá uma olhada. Bom, eu falei que existem três principais motivos para acontecer a derrapagem. Vamos ao primeiro. Você precisa verificar o seu computador. Se ele tem capacidade de processamento, memória, HD ou SSD, para comportar a plataforma que você está trabalhando. Seja IK Options, seja MetaTrader, seja Profit Chart, seja lá o que for. Você tem que ter memória suficiente, capacidade de processamento, para que no momento que você fizer as execuções, não fique lento. Também, você acaba carregando outros programas. Vou abrir um browser aqui para monitorar o investing, vou abrir um outro aqui para isso. Você tem que ter suporte de hardware para poder aguentar tudo isso. Então, verifica se o teu computador está ok. Segundo item, internet. Às vezes demora para você fazer a conexão do seu computador até o servidor da corretora. E esse problema pode ser local. Então você tem que ir lá olhar o seu modem na internet, ver se está legal, se é fibra, se não é, se o provedor está bom. Você tem sites que, como o Speed Test, que você faz teste para verificar. Vê se o seu roteador Wi-Fi está legal. Tem gente que prefere colocar um cabo de rede. Às vezes não é possível. Eu, por exemplo, aqui em casa não consigo colocar um cabo de rede. Mas o meu Wi-Fi está muito bom. Então, o segundo motivo é esse. E o que, que acontece? Para melhorar isso, você pode utilizar uma VPS. Que é uma VPS? Chama Virtual Private Server. Por exemplo, do Brasil até a Europa, onde estão os servidores, a maioria de Forex, demora entre 180 e 210 milissegundos. É pouco ou é muito? É o que é. Lembrando, não é via satélite, são cabos submarinos. Então, em qualquer cidade brasileira, se clicou aqui, vai lá para a Europa, vai por cabo submarino, pelo oceano e chega lá nos roteadores europeus. Então, isso tem mais ou menos de 180 a 200 milissegundos. Como você pode contornar isso? Utilizando uma VPS. Você contrata uma VPS ou nos Estados Unidos. Geralmente eu prefiro, no caso de Forex, para a Europa. Você tem que verificar onde está o servidor da tua corretora. Algumas corretoras, os servidores estão nos Estados Unidos. Mas vamos supor que está na Europa. Contrata uma VPS na Alemanha, na Holanda. Você vai ver que o milissegundo vai cair para 3, 4. Olha a diferença. Caiu de 200 em média para 3 a 4. É significativo. A VPS tem um custo. Qual é o custo de você ter uma derrapagem numa ordem? Então, dependendo do que você fizer, vale a pena você contratar uma VPS, porque aí o teu acesso vai ser instantâneo. E terceiro e último caso, pode ser o mercado. Por quê? No exemplo que eu vou mostrar, eu estava esperando sair a notícia do payroll na sexta-feira da maldade. Assim que saiu, eu entrei. Só que a minha ordem demorou para entrar e deu uma bela de uma derrapagem. Por quê? No jargão, como a gente fala, estavam agressivando o mercado. Você tinha muito movimento de compra e venda. Quando você faz uma compra no mercado, você entra numa fila de execução. Então vamos supor, você entrou, não tem um preço definido. Vai dar o preço no momento da execução da sua ordem. E tem muita gente entrando e saindo. Você achou que você ia comprar aqui, marcou aqui, ele entrou lá. Você pode tentar minimizar isso com ordens pendentes. A gente já viu como faz aqui. Mesmo assim, não é garantia, porque você faz, olha, vou entrar nesse nível aqui, ficou esperando. Quando o preço, vamos supor que vai subir, ele bateu aqui até entrar, também fica numa fila de execução. Então, não é garantia
que uma ordem pendente vá não ter problema de derrapagem. O ideal é você ficar fora desses momentos, porque você já sabe ou conta que você pode ter derrapagem. Vamos ver o que aconteceu. Eu tenho aqui na tela Ibovespa, gráfico de M30, mas a gente não vai operar. O que eu quero mostrar aqui? Aqui embaixo no canto direito, você tem o tempo de conexão. Se você posicionar o mouse, ele te mostra o ping, é o tempo de conexão, perda de pacotes e tudo mais. Você clica com o botão esquerdo e ele te mostra quanto você está trabalhando. Eu posso escanear a rede novamente. Ele vai buscar outro servidor, posiciona o mouse, continua com o mesmo tempo. Perda de pacotes, 0,10%, ping 200. Mas, se eu clico com o botão da esquerda, eu tenho aqui essa opção, tá vendo? Aceleração com hospedagem de VPS. Se você clicar aqui, ele vai abrir lá no site do MQL5 para você configurar uma VPS. Já da FX Globe, você tem aqui, por exemplo, 0,51 milissegundos, menos de 1 milissegundo. É extremamente rápido. Se você fizer um plano básico, $15, popular 13 por mês, por 6 meses, 10,83. Dependendo do seu operacional e do que você for fazer, vale a pena, porque a diferença é muito grande, de 200 milissegundos para meio milissegundo. Agora vamos ver a operação que eu fiz hoje, na sexta-feira da maldade de Non-Farm Payroll. Reparem que o mercado está em extrema volatilidade, o spread de repente explode. Então você imagina nesse momento o planeta Terra tentando abrir uma ordem. E aí eu fico esperando realmente o preço chegar numa posição. Eu me posiciono, fico com o mouse lá, clico e aí olha onde entra o meu preço. Você vê o tempo que demorou para executar. Vamos fazer uma pausa e vou mostrar de novo isso em câmera lenta. Nesse exato momento, eu clico, aí repare em câmera lenta onde entra o preço. Impressionante. Paciência. Agora eu vou mostrar o que foi que aconteceu quando eu fechei a ordem. Acabei de fechar. Vamos ver em detalhe em câmera lenta. Eu clico no X aqui embaixo para fechar a ordem em 702. E aí com a derrapagem ele fecha em 756. É uma diferença muito grande, deu $50 só na derrapagem. Dessa vez me foi benéfico.